Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós estamos começando a nossa série O Historiador e a Sua Obra. A gente vai começar essa série entrevistando historiadores que trabalharam temas relacionados à história da Amazônia. Afinal de contas, professor Marcos, a gente sabe que existe aí uma necessidade muito grande da gente cobrir determinados períodos históricos da história da Amazônia com novas pesquisas, né? Afinal de contas, a gente ainda tem muito para revelar, muito para descobrir, muito para pesquisar, não é verdade? E eu estou aqui com o professor Marcos Paulo Mendes Araújo. Ele é professor e pesquisador, docente do ensino superior e das redes públicas, tanto estadual quanto municipal, e ele é autor, juntamente com outros historiadores, do livro História da Amazônia em 12 Olhares, Novas Contribuições, um livro escrito a várias mãos, né, com várias mãos, né, professor? E que eu gostaria que o senhor começasse nos dizendo, então, qual a origem do livro, como surgiu a ideia do livro, né, como é que começou esse trabalho? Bom, Elias, bom dia a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Bom, o livro ele começou a partir de uma ideia de alguns alunos do programa de mestrado da UFAM. Nós éramos, né, uma turma que entrávamos em 2013, né, alguns já aqui da região, outros como eu, vindo de fora, e, de maneira geral, tínhamos uma preocupação em comum, que era resgatar a historiografia local, preparar alguns trabalhos que pudessem contribuir com essa historiografia. E aí, em função dessa nossa vontade, dessa nossa motivação, resolvemos, então, unir esforços, tanto na parte financeira, como na parte acadêmica, para produzir essa obra que muito, né, nos enalteceu, né, e também, de forma geral, contribui aí com os trabalhos que já foram produzidos e que ainda serão produzidos na nossa região. Muito bem. A obra foi escrita com quantos historiadores, professor? Bom, na verdade são 13, né? Mas no livro foram publicados 12 trabalhos. Muito bem. Nós temos, então, alguns artigos, né? Alguns deles são resultado dos trabalhos que foram desenvolvidos pelos historiadores na dissertação, no programa de mestrado deles, e o seu se chama Viagem ao Sertão do Brasil, o relatório de Francisco de Paula Castro sobre a expedição de Carl von der Steiner, né, ao Xingu em 1884. Primeira pergunta sobre o seu trabalho especialmente é: como é que nasceu esse tema, né? Às vezes a gente tem um tema e vai ver se a gente consegue encontrar as fontes, e às vezes a fonte chega até a gente e nos inspira sobre o tema. O que veio primeiro nesse caso? Bom, no meu trabalho, especificamente, o que veio primeiro foi a fonte, né? Durante algum tempo eu estive no Exército, na condição de oficial temporário, né, como historiador, e trabalhei no Arquivo Histórico do Exército durante aproximadamente 7 anos, e lá me deparei com um relatório, que é o relatório de um capitão do Exército, chamado Francisco de Paula Castro, que acompanhou esse pesquisador alemão, Steiner, no final do século XIX, e a partir do relatório surgiu a ideia de fazer a pesquisa. Bom, então no seu artigo nós temos 2 personagens. Um é o Francisco de Paula Castro, né, o capitão que acompanha a expedição, e o outro, assim, personagens centrais, né, vamos dizer assim. E o outro é o alemão, que vem aqui fazer essa expedição, né? Eu queria que você falasse sobre esses 2 personagens para a gente, sobre um pouco do que você descobriu acerca de ambos, da história de ambos, né? E o objetivo de cada um deles nessa expedição. Bom, vou falar primeiro do Steiner, né, que é, digamos assim, o personagem central da expedição. Era um médico alemão que, ao final do curso de medicina, não muito diferente de outros de sua época, resolveram dar uma volta pelo mundo, no melhor estilo ali do Charles Darwin. Então, esse Steiner, ele dá uma volta ao mundo e ele começa a perceber que a medicina que ele praticava, que ele estudou na universidade, seria muito mais completa se ele fizesse também estudos de antropologia. E aí surgiu uma ideia, né, de estudar povos nativos de diferentes lugares do mundo, inclusive no nosso Brasil e na nossa Amazônia. E o Francisco de Paula Castro
era um oficial da segunda metade do século XIX, um oficial do Exército, que cursou a escola militar numa época de transição, numa época em que chegou aqui as ideias do positivismo, né? E esse camarada, ele acabou acompanhando, né, em função de uma determinação legal do governo, a expedição do Steiner na figura de observador. Ele foi ser um observador da viagem. Bom, você mostra no seu trabalho que as pesquisas do Steiner aqui na Amazônia, elas foram marcadas por várias polêmicas, né? Por desconfianças, inclusive da Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro. E aí você trabalha, por exemplo, a questão do suposto pioneirismo da expedição dele ou não. Eu queria que a gente conversasse sobre isso. Quais são essas polêmicas, quais são essas desconfianças, o que paira sobre essa expedição do Steiner? Bom, Elias, a expedição é o seguinte. No início, a perspectiva do Steiner não era uma perspectiva antropológica, né? Ela tinha mais uma conotação geográfica. A grande motivação dele vir, né, a nossa região, a Amazônia, era efetivamente descobrir o nascimento, né, o local onde nascia o rio Xingu. O rio Xingu já era conhecido, mas na parte em que ele deságua no Amazonas, né? Já havia acontecido, melhor dizendo, algumas expedições pelo lado contrário, inclusive do príncipe Adalberto da Prússia. Só que eles não conseguiam determinar, segundo Steiner, o local do nascimento. Porém, a Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro desmentia essa hipótese, afirmando que já haviam mapas, que já havia, né, toda a informação sobre o rio, que não precisava, de fato, um pesquisador de fora vir aqui querer ensinar geografia para os brasileiros. Bom, e aí você tem, então, os relatos de ambos, uma coisa que norteia o texto é isso, né? É aquilo que o Steiner escreveu e aquilo que o Francisco de Paula Castro relatou também acerca da expedição, né? E esses relatos de ambos, eles mostram um pouco de como é que o Brasil era visto, como é que as nações indígenas eram vistas. Eu queria que você conversasse também com a gente sobre isso. Como é que os pesquisadores europeus viam o Brasil naquele momento e os índios naquele momento, naquele contexto? A gente não pode esquecer que nós estamos tratando do século XIX. O século XIX era um século ainda que a ciência estava se descortinando para o mundo, né? Então, assim, não haviam metodologias muito específicas, muito apuradas, para fazer estudos de antropologia ou de sociologia. Todas essas ciências estavam ainda no período de nascedouros, estavam nascendo, surgindo, os métodos sendo trabalhados, pensados. E aí, essas expedições, né, elas funcionavam mais no campo da curiosidade. Apesar de muitas delas terem sido realizadas por cientistas, por pessoas que tinham uma proposta científica, muitas das coisas que eles acabavam encontrando, eles recolhiam ou eles juntavam, né, peças indígenas, ornamentos, etc., mas com cunho mais pitoresco do que científico, que é justamente o que a gente encontra nos museus da Europa, não só para as nossas culturas indígenas, mas como também os artefatos da Mesopotâmia ou do Egito, né, que durante muito tempo ficaram guardados em museus como locais de repositório, mas sem nenhuma preocupação científica de análise. E quando a gente começa a estudar, então, a expedição, a gente percebe também no texto que o Francisco de Paula Castro ele tem uma preocupação em detalhar, né, em apresentar detalhes sobre essa expedição. Inclusive, o texto termina ele fazendo uma referência, né, aos seus superiores, dizendo, olha, releve se em alguma parte do meu relato foi enfadonho, né? Tamanha essa questão aí da preocupação com esses detalhes. E aí, dentro disso, eu queria que você nos falasse quais foram as dificuldades, né, que essa expedição encontrou, quanto a alguns temas, por exemplo, a questão do suprimento, alimentação na expedição, a questão do contato com os índios durante a expedição. Quais foram as dificuldades que eles encontraram nessas áreas? Bom, a dificuldade desses homens nessa expedição não é muito diferente da dificuldade que nós encontraríamos hoje, né? Se você pegar qualquer um sujeito que vive aí
integralmente numa cidade como Manaus, né, e colocar na selva, nessa selva bruta, as pessoas também terão dificuldade em função de não saberem exatamente o que podem ou o que não podem comer. Então eles tiveram muita dificuldade com a alimentação, né? Apesar da gente acreditar que a floresta é um local rico de possibilidades, não é? Nem sempre essa é a realidade. Então eles tiveram dificuldade para transpor os cursos de água, em determinados lugares os rios tinham corredeiras, pedras, eles tinham equipamentos muitas das vezes pesados, ao longo da viagem perderam animais, né? Eles levavam bois que serviam ao mesmo tempo para carga e também para alimento. Então, durante a viagem, havia muita dificuldade para avançar sobre o terreno em função, primeiro, do desconhecimento. Afinal de contas, essa expedição é pioneira na Amazônia em determinados rincões. Viajaram por lugares que nunca foram antes conhecidos pelo homem branco, digamos assim, né? E ao longo do tempo eles foram tendo dificuldades naturais, né? Encontrar comida, encontrar animais que pudessem ser abatidos e também com as intempéries, né? Enfrentaram chuva, muito calor. Nós já sabemos muito bem como é que é a Amazônia, né? E esses caras sofreram as agruras que a gente sofre até hoje em dia. Com todo o aparato que a gente tem disponível já é um desafio, imagina naquela época, né? Agora, uma coisa que chama a atenção no texto, e é uma coisa que os alunos sempre gostam quando a gente trabalha, né? É a questão dos bastidores daquela expedição. A gente, quando estuda as expedições, a gente vê várias expedições, algumas turbulentas, né? Outras com problemas durante a viagem das mais diversas naturezas. E essa expedição, especialmente, ela apresentou um problema de relacionamento, né, entre os dois oficiais que acompanham a expedição, né, que é o capitão Tupi Caldas e o próprio Francisco de Paula Castro, né? Há um conflito ali entre eles. O que aconteceu nesse contexto da expedição entre esses dois capitães e qual foi o desdobramento disso, né, no cenário da expedição? Bom, essa história ela começou antes mesmo da expedição, né? Ela começou lá em Cuiabá, né? Então, na época em que esses militares, esses oficiais eram formados, existia na escola militar dois tipos de formação, né? Existiam aqueles oficiais que eram chamados de tarimbeiros, que eram aqueles oficiais mais práticos, mais antigos, né? E existia um outro grupo que eram os oficiais científicos, que eram aqueles que já estavam ali estudando sob a égide do positivismo. Então, estudavam mais matemática, física, astronomia. Então, eram oficiais com perfis completamente distintos. E lá em Cuiabá, a fama do capitão Tupi Caldas já não era muito boa. Não, era um camarada que era acusado de desviar dinheiro do soldo dos soldados, era um camarada que era acusado de ter algum tipo de armação ou de esquema econômico e político, né? Eu não sei bem se isso era de fato algo verídico ou não, porque a pesquisa não enveredou pela vida do oficial. O fato é que o governo nomeou esses dois oficiais para acompanhar o alemão. O Paula Castro na condição de observador científico da expedição e o Tupi como oficial de segurança, aquele que deveria dar o aporte logístico, cuidar da alimentação, da segurança de todos. E durante uma parte da expedição, isso daí começou a fugir, né, do controle de ambos, porque o Tupi sumia, né, ficava dias desaparecido, quando aparecia, dava lá umas desculpas esfarrapadas, e o outro oficial, né, começou a ficar ali revoltado, chateado com aquele perfil do sujeito. Isso acabou gerando um conflito, uma briga entre os dois, né? O capitão Tupi Ferreira Caldas acabou voltando a Cuiabá, denunciou o Francisco de Paula Castro, que inclusive foi, ao final da expedição, condenado à prisão, mas que depois teve a condenação anulada. Mas realmente teve essa confusão durante a viagem.
Uma referência interessante que aparece no seu texto é com relação à questão da mina dos martírios, né? Queria que o senhor explicasse para a gente o que seria essa mina dos martírios, qual a relação dela com esse cenário do estudo dessa expedição do Steiner. Pergunta interessante porque é algo que até hoje me interessa, né? Nós sabemos que na história da América, né, desde a chegada dos colonizadores, do contato dos europeus com os primeiros indígenas, os indígenas comentaram com os europeus sobre o chamado mito do Eldorado, né? Então você tem histórias dessa natureza na América do Norte, na América Central e também na América do Sul, de um local repleto de ouro, de pedras preciosas. E isso acabou, né, inebriando a cabeça de muitos viajantes. Na época do bandeirantismo, né, o Anhanguera, né, que foi um bandeirante, digamos assim, um desbravador dos sertões do Brasil, teria relatado, né, por volta de meados do século XVII, em um relatório de viagem, ter encontrado no interior do Brasil um local repleto de diamantes. Mas como a missão do Anhanguera não era recolher diamantes, e sim o apresamento de índios, eles colocaram isso no relatório a fim de voltarem depois para recolher essa grande riqueza encontrada. E como os relatos davam uma ideia de que o local desses diamantes era um local que lembrava, né, a coroa de espinhos de Jesus Cristo, chamaram de mina dos martírios, porque lembrava os martírios do Calvário, os martírios que Cristo sofreu lá nas mãos dos romanos. E é interessante dizer que essa viagem do Francisco de Paula Castro com o alemão, Carlo von der Steiner, chamaram a atenção de alguns jornalistas no Mato Grosso que faziam oposição ao governo do Pedro II, dizendo que essas expedições, e essa exclusivamente, não estava atrás de Rio Xingu coisa nenhuma, que não estava atrás de índio também coisa nenhuma, que estavam atrás das chamadas Minas dos Martírios, que eles acreditavam ficar aí na região do interior do Mato Grosso. Como que as coisas acontecem, né? E aí, dentro desse contexto, é interessante a gente olhar, a partir do relato da expedição, as conclusões que a gente pode chegar, né, dentro desse cenário. E aí, nesse sentido, o relato do capitão Paula Castro, ele é importante, né, para a gente entender essa expedição, porque a gente poderia ter ficado só com a versão do alemão, né, mas o relato do Paula Castro faz o contraponto. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Qual a importância do relato do oficial, né, para a gente conhecer realmente o âmago dessa expedição? Bom, o alemão, apesar de ser um cientista, ele vinha aqui em caráter particular, não é? Então ele faz um relato, obviamente muito rico em detalhes, mas um relato científico que não fica preso a nenhuma necessidade do governo, a nenhum aspecto administrativo. Pelo outro lado, nós temos o relatório de um oficial do Exército que é nomeado pelo governo, né, pelo governo do Dom Pedro II, com a chancela do ministro da Guerra. Então, é um relato detalhado a fim de dar ao governo subsídios para entender o interior, para entender o sertão, para entender as pessoas que viviam nesse sertão. Então, nós temos duas vertentes, né, que poderemos dizer que são importantes em relação ao relatório. Para a história administrativa, para essa história oficial, né? E o outro é o contraponto, né? Essa questão antagônica que nos permite entender um acontecimento através de, no mínimo, dois olhares, né? Então nós temos aí um oficial e um cientista escrevendo sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo acontecimento. E o trabalho, então, vem a fazer essa junção de ideias a fim de contribuir com a historiografia, dando aos leitores uma possibilidade, né, de um caminho alternativo para entender como que essas viagens, e essa exclusivamente, especificamente,
aconteceram. Paulo Castro, ele mostra uma preocupação em corrigir algumas informações dadas pelo Steiner, né? Tem muita contradição entre os dois relatórios? Tem muita diferença? O que essa preocupação nos indica? Bom, Elias, esse é um trabalho que eu ainda venho fazendo, não é? Que é uma tentativa de plotar, de colocar um documento sobre o outro. Mas até onde eu já pude apurar, até onde eu já cheguei nas minhas pesquisas, né? Nós podemos dizer que 50% do que ambos falaram sobre os mesmos acontecimentos são divergentes, né? A divergência mais comum que aparece nos dois documentos é quanto aos dias, né? Os dias em que chegaram em determinados lugares e que saíram. Mas essa divergência, que parece ser mínima, parece ser, né, desapercebida por um olhar menos atento, ela é grande no sentido de entendermos a dinâmica da própria expedição, né? Além dessa questão temporal, digamos assim, existem outros relatos que ambos fazem de maneira completamente distinta. O que a gente pode perceber que havia uma ideia por ambos os lados, tanto do pesquisador como do oficial, de quem deveria ser o líder da expedição. Todo mundo queria ser o chefe da expedição, né? Então essa é a principal diferença entre eles. Muito bem. E aí, a partir dos estudos do relato do Paulo Castro, você coloca no texto, faz uma referência a essa questão da formação dele, formação militar dele, com aquilo que permeava, né, o século XIX naquele momento, e você traça linhas sobre a posição política do Paulo Castro acerca de uma expedição estrangeira no Brasil, né, que é uma coisa que é um debate até hoje, né, até onde a gente deve deixar entrar ou não deixar entrar, qual é a motivação, né, quando vem uma expedição assim de fora. E parece que o Paulo Castro tinha um posicionamento a respeito disso, né? O que ele pensava, o que dá para inferir a partir daquilo que ele coloca nos relatos dele? Como eu disse anteriormente, Elias, o Francisco de Paula Castro era um oficial que teve a sua formação marcada pelo positivismo. E esses positivistas, já várias leituras me permitem dizer isso, eram pessoas que pensavam o Brasil de forma integral, eram pessoas que já nutriam um sentimento patriótico, nacionalista. Então, o Francisco de Paula Castro, não diferente de outros de sua época, ele acreditava que era necessário, era preciso, que o Brasil fosse cuidado por brasileiros, né? Então, havia uma preocupação por parte dele de como essa pesquisa do Steiner seria utilizada no nosso país. Se essas informações ficariam aqui, se os nossos pesquisadores poderiam ter acesso às tais pesquisas, né, às tais inferências feitas pelo pesquisador alemão. Então, para ele, antes do governo se preocupar em apoiar esses pesquisadores estrangeiros, deveria haver uma política para apoiar os brasileiros, né? O Paulo Castro defendia essa ideia. Diante dessa pesquisa toda, né, queria que a gente fechasse falando sobre os bastidores da pesquisa, né? Por exemplo, o trabalho com a fonte, a pesquisa partiu da fonte principal, que é o relato do Francisco de Paula Castro. E durante a pesquisa, que outras fontes foram acessadas? Quais foram os percalços, né, que a sua pesquisa encontrou? Né? Por exemplo, as referências que você faz que são externas, né? Que não saem do texto do Francisco de Paula Castro, onde essas referências foram encontradas? Então, eu queria que o senhor falasse para quem está do lado de lá, né? Muitos professores de história, muitos colegas, muitos graduandos, né? E muita gente aí do outro lado da tela que também pensa em fazer um mestrado, um doutorado. Eu queria que o senhor falasse sobre esses bastidores da pesquisa, realmente, e o que houve de enriquecimento pessoal seu como pesquisador, como acadêmico, como pessoa, ao final dessa pesquisa sobre a expedição do Steiner. Bom, pessoal, pesquisar no Brasil não é fácil, né? A pesquisa sempre é muito difícil. Primeiro, porque nós não temos o controle total das fontes, né? As fontes no Brasil, os documentos, geralmente estão espalhados. Então, uma grande dificuldade foi conseguir, né,
juntar todos os documentos nesse grande quebra-cabeça. Então nós tínhamos que visitar, obviamente, o arquivo do Exército, né, o arquivo militar, em função da expedição ter essa conotação militar, mas também nós tivemos que pesquisar no Arquivo Nacional, né, tivemos que fazer buscas nos arquivos da FUNAI. Então, assim, é importante aos pesquisadores, principalmente aos mais jovens, né, estarem sempre atentos às possibilidades, né? Às vezes, algumas informações elas saem de onde nós menos esperamos, né? Então, além do relato do Paula Castro, que é um documento primoroso, fantástico, né, do ponto de vista do detalhamento da expedição, nós também pesquisamos em fés de ofício, né, que são documentos onde trazem a vida dos oficiais, dos militares que acompanharam a expedição, além do Paula Castro como militar e do capitão Tupi Ferreira Caldas, nós tivemos outros cerca de 30 militares envolvidos, entre sargentos, cabos, soldados. Então, os relatos, né, colocados ali nos documentos, tanto do Paula Castro como do Steiner, nos ajudaram a mapear, né, essas outras pessoas. Então, nós fomos verificar nos boletins das unidades militares envolvidas, nas alterações desses militares. Nós procuramos também documentos tais como jornais de época, lá do estado do Mato Grosso, da província, na melhor, né? Jornais da época que relataram a viagem, que cobriram parte dessa viagem, documentos do comércio, porque os camaradas eles compraram equipamentos, animais, provisões. Então, foi um trabalho muito extenso, né? Um trabalho que necessitou de viagens, né? Viagem para o Rio de Janeiro, viagem para Mato Grosso, a fim de levantar toda essa documentação para a produção da dissertação, né? E o que ficou foi essa experiência da pesquisa, né? Que eu acredito que é válida para que outras pesquisas possam acontecer e que, para num momento igual a esse, a gente também orientar os mais jovens como deve ser a profissão, a operação histórica, não é? E que as pessoas possam ter contato aí com o livro, possam ter contato aí com o texto e que gostem e querendo, né? Nós estamos sempre abertos aí a conversar mais sobre o texto ou sobre outros trabalhos também. Que agora me despertou, você falando da questão das fontes, né? O relato do Paula Castro, especificamente, como é que estava? Estava preservado, estava guardado, estava onde? Né? Como é que se deu essa preservação desse documento do século XIX? Especificamente, me deu uma curiosidade agora para saber sobre essa fonte especificamente. A fonte foi encontrada no subsolo do Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade do Rio de Janeiro. É um subsolo de 3 andares, são 9 metros, né, abaixo do Palácio Duque de Caxias. Nesse local onde o documento foi achado, à época existiam lá cerca de 5.000 caixas box, que o Exército não conhecia o teor dos documentos que estavam dentro dessas caixas. Atualmente eu não sei como isso está, não é? E numa tentativa de verificar o teor dessas caixas, alguns documentos foram retirados por volta do ano de 1999, e um desses documentos foi o relatório manuscrito, né, original do Francisco de Paula Castro, que ele produz ao final da viagem e envia para o gabinete do ministro da Guerra. Então, o trabalho ele foi produzido a partir do manuscrito original, mas depois nós descobrimos ao longo da pesquisa que esse relatório havia sido publicado no Diário Oficial, né, da época, e que também havia uma publicação do final do século XIX do governo da província do Pará, né? Então foi encontrado também uma publicação com esse relatório. Professor Marcos, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado pelas suas contribuições com a história da Amazônia e fica aí o convite para retornar ao nosso canal e falar sobre outros trabalhos que o senhor esteja desenvolvendo. Obrigado a todos. Espero que vocês curtam a obra e curtam os textos que estão publicados nela.